Senhora Presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Tia Ju, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pelas redes sociais e aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos vivendo atualmente uma situação no nosso país onde tudo é incerteza. Nós estamos vivendo no mundo das incertezas. E isto daí nos preocupa muito. E preocupa muito porque nós estamos assistindo ocorrências uma atrás da outra que prima exatamente pela irracionalidade no conteúdo de cada uma delas. Esta casa, por exemplo, era para estar discutindo o que está acontecendo neste país, politicamente, socialmente, economicamente. Quer dizer, e não está acontecendo isto. E é claro que cada vez mais nós estamos vendo avançar os despropósitos colocados no dia a dia da ação da atividade política. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que exerce um mandato e falar publicamente que está precisando de um adicional número 5, realmente isso é um despropósito que não se tem a compreensão do que significa de fato esta indução, né? Este insinuar. Aliás, eu tenho a impressão que pela idade dele, eu nem sei se ele viveu 1964. Quer dizer, 1964, onde realmente aconteceu um golpe de Estado no Brasil, assumindo forças conservadoras no comando da administração do país, inclusive com a fortíssima presença dos militares. Teve uma época, inclusive, que quem mandava no Brasil era uma junta militar. Ou seja, foi uma época que deixou no seu rastro exatamente assassinatos, torturas, crimes hediondos e o rasgar da cidadania. E o rasgar da cidadania, inclusive legitimado, no caso, pelo rasgar da Constituição da República, quando, ao adotar o ato institucional número 5, colocá-lo em prática, a primeira coisa que se fez foi mandar fechar exatamente o Congresso Nacional. Fechar o Congresso Nacional. Fechou o Congresso Nacional e aí, pronto, vem a enxurrada de ações voltadas para a extinção de direitos, de garantia exatamente do Estado Democrático de Direito. Então, isto daí é que nós estamos atualmente assistindo insinuações, assistindo indicações aqui e acolá, que são totalmente estapafúrdia, porque estão indo no sentido de querer que haja realmente uma ditadura. No fundo é isso. Está se advogando, está exatamente defendendo, está querendo que neste país haja uma ditadura. É isso que se quer. E se quer colocar este país no devido lugar
da busca do desenvolvimento para atender às necessidades da sua população, tem que mudar o rumo da prosa. O que nós queremos é Estado democrático de direito. O que nós queremos é exatamente acabar com as desigualdades sociais. Cada vez mais esse fosso se alargando, já chegando numa verdadeira dimensão abissal. Então isso daí não pode estar acontecendo. O que nós queremos é a paz, o que nós queremos é a união. Somos todos unidos. É por isso que nós temos o lema e adotamos: ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, exatamente no trabalho e no processo de construção de um país justo, de um país solidário e de um país que, acima de tudo, tenha justiça social. É isso que nós queremos. Nós queremos o desenvolvimento econômico, mas nós queremos que haja prevalência do desenvolvimento social. Nós queremos que nossa população não continue aumentando de número aqueles que passam a noite debaixo das marquises porque não tem um teto para ficar debaixo dele com suas famílias. Nós queremos ver as nossas crianças nas escolas estudando, se preparando para o futuro, se formando como cidadãos e cidadãs, e não as crianças que vivem ocupando as ruas num verdadeiro cenário desumano. Nós queremos é isto. Não vamos aqui, atualmente, por exemplo, a gente está aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, vez por outra, nós estamos assistindo pronunciamento, como até hoje a gente ouviu, de querer negar que as características da Casa Grande e Senzala permanecem na cabeça das pessoas, das elites e dos governantes do nosso país, infelizmente. Querer negar que nós não somos uma sociedade patriarcal, querer negar que não existe exatamente o preconceito, o racismo, esse preconceito, esse ódio em relação à comunidade LGBT, quer dizer, um descaso, como se fosse tratar de um cidadão de segunda classe, as mulheres. Quer dizer, isto tem que mudar. E se muda na base do conhecimento da nossa história, conhecimento como que esse país se construiu, como que ele começou a existir. É o conhecimento que vai dar todo o embasamento, inclusive para a gente começar a trabalhar de forma concreta e com eficácia o desfazimento das desigualdades sociais. É exatamente com esse conhecimento que nós adquirimos a possibilidade exatamente de promover de fato as transformações que são exigidas pela sociedade. E isso a gente não está vendo, muito pelo contrário. Agora, uma coisa, presidente, nobre deputado Valdec Carneiro, uma coisa que me deixa de certa forma perplexo, é que as pessoas parece que não estão entendendo direito o que está acontecendo e se deixa levar, inclusive, pelas falácias, posturas e atitudes totalmente absurdas do presidente da República, dos seus filhos, da sua equipe que tem construído em torno dele exatamente um bunker, um verdadeiro bunker, onde sai aí as fake news a rodo, e para isso acontecer tem que ter muito dinheiro. De onde é que está vindo esse dinheiro? E aí, é claro, o presidente da República que diz um absurdo atrás do outro, uma estapafúrdia atrás da outra, e aí as pessoas estão começando vivem envolvidos numa discussão de indignação, de manifestação, que eu acho que até deva existir a manifestação de indignação, mas nós não podemos nos prender
somente é isso daí. E o que eu vejo, o que eu estou assistindo, é que a sociedade brasileira está embarcando nesta. Enquanto isso, o tal do seu Paulo Guedes está vendendo o Brasil, já fez a reforma da Previdência, já fez a reforma trabalhista, agora diz que vai para a reforma tributária, está vendendo o nosso país a preço de banana. E aí e aí a população não está cuidando disso daí. Esse parlamento aqui, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não está discutindo com o grau de profundidade que deva ser discutido, com a participação, não digo de todos, mas pelo menos da maioria dos seus deputados e deputadas, não estão discutindo essas questões. Aqui não se discute, inclusive, as formas, os modos que estão aí à vista e que devem ser lançados mãos, exatamente para tirar o Estado do Rio de Janeiro da situação de calamidade que ele vive. Então, eu acho que a gente também tem que mudar um pouco o rumo da prosa. Nós não devemos, de forma alguma, as manifestações de indignação, elas terão que existir, mas nós temos que partir, inclusive, para um chamamento à sociedade. E isso daí a gente tem que ir para as ruas, para construir exatamente o campo de enfrentamento. Porque do jeito que está, nós podemos ser pegos de surpresas. Porque primeiro disse que podia acabar com o Supremo Tribunal Federal. Veja aí, né? O Supremo Tribunal Federal, ele pode ser extinto, basta um soldado e um cabo. Agora, dizendo que tem que existir ato adicional número 5. Tá aumentando aí o grau exatamente de coisas absurdas, mas não tão absurdas do ponto de vista deles que querem transformar o país numa verdadeira ditadura. E a ditadura mais atrasada, mais anti-intelectual, mais anti-republicana, mais conservadora, mais raivosa. Ou seja, uma ditadura que a gente já sabe quais os resultados. É encher os porões aí das prisões de pessoas para a promoção da tortura permanente, até levar realmente à morte daqueles que se insurgem contra os absurdos que pretendem se impor e empurrar de goela abaixo exatamente na população brasileira. Então, senhor presidente, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Nós temos que ficar alerta, não só alerta, mas aproveitar os nossos momentos de alerta para sair exatamente conversando, discutindo e debatendo exatamente os rumos que está tomando a sociedade e a importância e necessidade da gente enfrentar isto para reverter a tendência perversa como se pretende construir o país atualmente.